recebi a notícia que o meu pai estava no hospital e ele acabou por falecer, e foi nesta altura que eu pensei: este homem trabalhou quase 50 anos. Nós não temos noção, nós vivemos, eu tenho 32 anos, eu não sei o que são 50 anos a trabalhar. E ele trabalhou 50 anos, muitas vezes a vender as férias. Eu lembro-me que o meu pai vendia férias e havia anos que não tinha férias. Para depois, com aquela cenourinha de que quando nos reformarmos vamos aproveitar a vida. E ele pediu a reforma em setembro e faleceu em outubro. Portanto, ele não aproveitou a vida dele. Olá, seja muito bem-vindo ao One Million Podcast. Estamos no 10º episódio. Hoje tenho aqui a minha amiga Laura Marques. Já vamos conhecer melhor a Laura Marques e todo o seu percurso que tem feito. Tem muitas histórias para nos contar, uma história de vida espetacular. Mas antes de lá irmos, já sabes o que é que eu te vou pedir: é que atives o sininho, subscreve o canal, porque senão o nosso amigo Bernardo, o brasileiro, vai ficar muito triste. Bernardo, que palavras é que queres dizer aos fãs que eles estão com saudades de te ouvir? Nada, desejar um bom ano a todos. Vamos em frente. Exatamente. Hoje temos connosco a Laura. A Laura tem uma história de vida incrível. Vamos falar muito de desenvolvimento pessoal, temos aqui muita coisa que nos une, não só a vertente propriamente pura e dura do que é ser empreendedor, do empreendedorismo, mas a nossa progressão, digamos assim, na parte académica. Temos aqui muitos pontos em comuns, com muita coisa ligada à saúde, ligada ao corpo humano. Mas, Laura, eu não posso começar este podcast sem fazer a pergunta que faço a todos os convidados, que é: quem é que é a Laura Marques? E começamos logo com uma pergunta difícil. Perguntas difíceis para respostas espetaculares. Olha, em primeiro lugar, olá André, olá Bernardo. A Laura, desde sempre que sonhou sempre um bocadinho alto demais para aquilo que lhe ensinavam e que diziam que era possível de fazer. Acho que vou ser sempre aqui uma eterna sonhadora e para início é isso. Estás à espera que eu te faça as perguntas todas e eu vou-te fazer as perguntas todas, está descansada. Faz as perguntas todas. E quando eu te pergunto quem é que é a Laura Marques, e tu estás-me aqui a falar desta questão do sonho, de sonhar alto mais, isto aqui tem muito que se diga, e podemos se calhar começar por aí, e se calhar depois certamente aqui no seguimento aqui da nossa conversa, temos Questiona aqui tudo. muito tempo para falar, vais explicar a quem nos está a ouvir quem é que tu és, mas isto de sonhar alto mais tem muito que se lhe diga, porque se calhar tanto eu como tu crescemos a partir de determinada altura com aquela ideia de que não podíamos sonhar, que tínhamos que quase que comer aquele arrozinho, não é? Aquela pescadinha de rabo na boca, sempre aquilo muito certinho, fazer as coisas como tem que ser para termos os resultados. E de que forma é que a vontade que tu tinhas de sonhar era muito contraposta com a sociedade, com o mundo envolvente, e que de forma é que isso também numa fase inicial da tua juventude e nos primeiros anos, digamos assim, da idade adulta te condicionou? É assim, eu sempre sonhei muito de olhos abertos e sempre imaginei vários cenários do que podia acontecer na minha vida e continuo a fazê-lo, e às vezes até eu penso para mim própria que se calhar estou a fazer um bocadinho demais, mas ao longo do tempo e a sociedade e os nossos pais, porque foram ensinados a isso também, não é por mal, mas os nossos pais também nos habituaram muito a que podemos sonhar até certo ponto. E então chegou a um ponto em que sonhar passou a ser só mesmo fantasia, quase. E imaginar cenários que eu sabia lá dentro que nunca poderiam ser possíveis. Portanto, houve ali uma altura que eu deixei de exteriorizar esses sonhos e essas vontades todas que eu tinha até agora. O que é que tu sonhavas? Por exemplo, diz-me uma coisa que tu tenhas sonhado e que achavas impossível e que hoje já estás a conquistar. É assim, nós que andamos na universidade chegamos a um ponto em que percebemos qual é que é o ordenado que vamos ter e quais são os rendimentos que vamos ter. E isso é impossível sonhar mais do que uma casa, um carro, uma viagem por ano. Para mim, pelo menos, era essa a ideia que eu tinha. É impossível eu sonhar com mais do que uma casa relativamente boa, um carro que vai dar para os gastos, ter filhos vai ter muitas despesas, por isso se calhar não vai dar para tantas viagens. Portanto, só o facto de eu agora poder sonhar com mais do que uma viagem por ano
só isto, que é uma coisa pequeníssima e que nós agora falamos com a maior naturalidade do mundo, já é algo que eu achava impossível. Muito bem, já vamos a esta questão toda daquilo que hoje é possível, porque tu hoje também tomaste a decisão de empreender, de fazer diferente, de fugir da rotina, e tu tens uma frase que me disseste há 2 ou 3 semanas atrás, e depois podes-me aqui especificar a frase, mas tu disseste algo do género, durante o teu trabalho, disseste como é que é impossível que a vida seja só trabalhar das 9 às 5, durante 22 dias por mês, 11 meses por ano, durante 40, 45 anos. Sim. E não sei se a frase era esta, se calhar podes explicar qual era a frase e como é que tu chegaste a essa. Tu usaste uma expressão, tiveste um momento, uma epifânia ao fim e ao cabo, um momento em que nós constatamos algo para além do óbvio, não é? E como é que tu chegaste a essa conclusão e o que é que ia na tua mente? Apesar de ter sido uma memória, ou melhor, apesar de ter sido uma situação que me ajudou de facto a chegar a essa conclusão, foi uma má situação. E apesar de eu já há alguns anos falar contigo e dizer que o mercado tradicional de trabalho não é aquilo que eu quero para a minha vida, lá no fundo ia dizendo sempre para mim que se calhar iria ter que ter sempre isto como base, como segurança. Okay. E esta semana, ou na semana passada, isto foi há muito pouco tempo, foi para aí na semana passada que eu falei contigo, que houve aqui uma situação no trabalho. Eu tenho aquele trabalho que a maioria, ou melhor, que nos ensinam que é o ideal para toda a gente, que é aquele trabalho seguro, com um ordenado base fixo, nem é trabalhar por comissões, portanto está lá o dinheiro. Mas eu chego ao trabalho todos os dias e eu vejo pessoas insatisfeitas, pessoas literalmente à espera da reforma, a dizer nunca mais chega daqui a 5 anos para eu ter a minha reforma. Por estarem insatisfeitas com o trabalho, se calhar descarregam nos colegas. Supervisores que só sabem ser chefes e mandar e não sabem sequer o que é que o trabalho implica. E eu tive uma situação na semana passada que de facto fiquei mal e cheguei a um ponto de disse, é impossível. Não pode ser isto, esta não pode ser a única solução para eu ter aquilo que quero da minha vida. Não pode ser isto. E aquilo que eu andava a dizer a mim própria de eu vou ter que ter sempre isto para além daquilo que estou a fazer, para além daquilo que estou a construir, agora já não penso assim. E como é que pensas agora? Agora penso que há outra solução. Bem, já lá vamos falar das soluções e eu quero que também tu contes aqui o teu percurso, porque tanto eu como tu tivemos um percurso de estar na escola, não é? Quando estamos no liceu, tirar boas notas para depois tirar um bom curso. E o que é que tu... Eu nunca tive, já que partilhei isto muitas das vezes, e é engraçado que nos últimos dias tive a oportunidade de voltar à minha universidade, de onde eu tinha saído assim um bocado às travessas, porque o último mestrado onde tinha começado nem sequer o acabei, e achava que era um bocado ali o mal amado, mas a realidade é que as coisas, quando nós fazemos coisas diferentes, quando nós ousamos fazer diferente, e ousamos também fazer melhor, e só de fazer diferente às vezes já corremos o risco de fazer melhor, que muitas das vezes as pessoas não têm noção disso. Tive aqui um momento muito interessante que foi voltar a um sítio do qual eu tinha saído sem saber se alguma vez iria lá voltar, mas eu tinha certeza que alguma vez ia lá voltar. E entrar, e tive um momento como tu tiveste, essa tua epifania, não sei muito bem como é que se diz, mas depois epifania. Nada como termos o nosso Bernardo brasileiro na regi para sabermos destas coisas. E eu tive esta sensação de estás a fazer alguma coisa especial, estás a fazer alguma coisa diferente, mas nem sempre é tão claro, nem sempre é tão óbvio, especialmente nas fases iniciais, quando nós estamos ali na adolescência, quando estamos ali naquela altura de decidir, que ainda somos uns adolescentes, com 16, 17, 18 anos, para que curso é que vamos tirar, quem vai para a universidade. Mas quando estavas ali com os teus 13, 14, 15 anos, 16, o tanto faz, o que é que tu pensavas que iria ser o teu futuro? O que é que eu achava? É assim, eu ainda há uns dias atrás tive esta conversa. Nós somos... A sociedade está a educar as pessoas para... isto pode ser controverso de dizer, mas não quero estar aqui a ser politicamente correta. E podes dizer tudo o que quiseres. O que eu quiser. Estamos a criar empregados, constantemente. Só interromper, podes dizer tudo o que quiseres, não podes falar mal do brasileiro. Mas só tu é que falas mal do brasileiro. E eu posso, mas os meus convidados não podem falar mal do brasileiro. Olha, já agora, dá só um jeito no micro para ali. Para ali? Sim, para não tapar Sim? muita cara. Isso. Ok.
Como é que eu posso falar mal do brasileiro assim? E mais para cima. Isso. Tá bom? Tá? Isso, tá. Pronto, vamos em frente. Estás a dizer, a sociedade, disseste que não querias ser politicamente numa correto. sociedade. Não quero ser politicamente correto porque acho que também não é para isso que cá estamos. E já fui politicamente correta e já me deixei levar pelas opiniões dos outros, já... Estamos a criar empregados, constantemente a criar empregados, pessoas submissas e que sabem que vão estar ao cuidado de alguém para trabalhar, que vão trabalhar por conta de outrem. E os que não vão trabalhar por conta de outrem, não é logo a sair da faculdade, não vão ser logo gestores de empresa, não vão ser... E por isso mesmo, eu quando era miúda, quando tinha 16, 17 anos, eu fazia o que os meus pais me ensinaram sempre que ia ser para fazer, que era tirar um curso, porque quem tira um curso vai ter um bom trabalho, quem tira um curso vai ser reconhecido como sendo bom, quem só tem o 12º ano não vai ter tantas possibilidades. E eu nunca sequer questionei se queria ir para a universidade ou não. Claro. Nunca questionei. E o meu pai falava comigo e dizia-me o que é que eu queria estudar e eu na altura não sabia muito bem o que é que queria, eu sabia que queria ajudar pessoas, sabia que queria algo relacionado com a saúde e surgiu ali a psicologia ali a meio, mas na verdade nunca me questionei se na verdade era aquilo para a vida toda, porque nós não temos noção aos 17 anos que vão ser 40 e tal anos de trabalho, não temos noção disso, é impossível, não há nenhum miúdo com quem nós vamos falar hoje se nós questionarmos, olha, tens noção do que é que são 40 anos de trabalho? É muito interessante estás a dizer, porque estava a pensar numa coisa, se nós não temos noção o que é que são 20 anos de boa vida, porque na altura a verdade é que normalmente a malta entra na universidade por volta dos 20 anos, ou antes, um bocado depois, mas pronto, por ali. E a malta, se não tem noção do que é que são 20 anos de boa vida, porque até ali é boa vida, como é que vão ter noção do que é que são 40 anos de trabalho a fazer uma coisa que se calhar não estão preparados para aquilo? Então, e que não temos a certeza se é aquilo que queremos, porque nós somos obrigados a fazer uma escolha para a vida, ali. Claro. É muito raro haver alguém que tira 2 cursos, porque não gostou daquele primeiro que tirou. Claro, claro. Não é? E tu estavas, e já falaste de curso que tiraste, qual foi o curso é que tu tiraste e porquê? E qual foi o motivo? O que é que tu vias? Qual era a visão na altura? Olha, eu aos 17 anos, que foi quando entrei para a faculdade, eu não entrei com 18, eu sabia que queria algo relacionado com a saúde, áreas sociais, por aí. E então fiz ali escolhas muito estranhas, fiz escolhas de, portanto, aquelas 6 ou 7 escolhas que nós temos que fazer, eu pus Direito, eu pus Criminologia, pus Psicologia, e fiz aquela safe choice, aconselho também dos meus pais, de, olha, se não entrares nessas todas, põe aí uma safe choice, e então eu tive a brilhante ideia de escolher Sociologia. E foi mesmo a que eu entrei. Eu não estou a falar qual foi a minha safe choice, porque a malta ria-se. Mas vou dizer, senão não vai ficar na curiosidade. Mas digo mais daqui um bocadinho. Que assim, malta, enquanto eu não digo, coloquem um like, deixem um like. Já vos digo qual é a safe choice e lembra-me se eu não disser. E colocaste Sociologia e onde é que foste parar? A Sociologia. Muito bem. No primeiro ano fui parar a Sociologia. Fui parar à Universidade do Minho. Excelente instituição, espetacular. Tenho bons amigos na Universidade do Minho. Se calhar se eu tivesse entrado lá em Psicologia teria ficado lá. Mas entrei num curso que eu odiei. Perdoem-me os sociólogos que estão a ver isto, mas eu odiei aquilo. Vou dizer, tenho uma má notícia para ti, porque a minha mãe é socióloga, ela costuma ver o nosso podcast. Mas pronto, eu depois... Mil perdões. depois... Também não é professora. É professora, mas é socióloga. A formação dela é em Sociologia. Mas pronto, a mãe, esta é a Laura. Podes continuar. Pronto, se tivesse entrado lá em Psicologia teria ficado lá sem dúvida alguma. Mas como entrei em Sociologia... E eu não me... É assim, no primeiro ano é muito difícil identificar-nos com o curso, mas eu ainda consegui identificar-me menos com aquilo que estava a aprender lá naqueles 3 meses. E então em dezembro, eu penso que foi poucos dias depois do meu aniversário, eu liguei ao meu pai e disse que me ia embora de Braga. É tchau, Laura. Disse tchau, Braga. Tchau, Braga. Tchau, Braga. E vim fazer um ano de melhorias. Foi o ano em que tirei a carta, fiz melhorias, fiz outra vez os exames. E depois aí sim... Estavas aonde? No Marco? No Marco, sim. Portanto, tu és natural do Marco? Marco? Do Marco Canaveses, sim. Muito bem. Bela terra. Bela terra. Também tenho bons amigos no Marco Canaveses. A começar por mim. A começar por ti, sem dúvida. E então voltaste para o Marco para fazer melhorias e qual era a ideia? E foi mais um ano de boa vida, na verdade, porque realmente fiz melhorias, mas era de 2 cadeiras só, portanto foi mais um ano de boa vida. Sem dúvida. Portanto, eu tive 18 anos de boa vida, aquilo que estávamos a falar agora. Fiz as melhorias, consegui a nota que queria para entrar em Psicologia e no segundo ano,
quando nós pensamos, pronto, a pessoa aprende à primeira. Não. Porque eu voltei a fazer escolhas de criminologia, direito, psicologia e voltei a calhar na minha última escolha, que era Vila Real. E pronto, e fui para lá estudar psicologia, os primeiros 2 anos foram lá. Mas queres saber o percurso académico? Já agora, já que não só sou eu, não tá? É que temos aqui muita gente que está a ver e te conhece e outras pessoas que não te conhecem e querem saber o que é que tu fazes e como é que chegaste onde estás a chegar agora. Pronto, eu gostei muito de estudar em Vila Real, eu adoro Trás-os-Montes, mas lá eu não ia conseguir tirar o mestrado que queria. A universidade, na altura, eu não sei como é que ele está agora, mas na altura o curso de Psicologia estava muito virado para a área do desporto e para a área da educação e não era aquilo que eu queria a área de clínica. E então segui um bocadinho o exemplo do meu padrinho de praxe, do Pedro, e ele que já tinha ido para Coimbra, eu fui também para lá e tirei o curso lá. E foi... Isto vai ser muito engraçado, porque eu fui para lá para tirar o mestrado em clínica e entrei lá no mestrado em educação. Por isso vim para o Porto. E então tirei o mestrado em clínica no Porto. Portanto, moral da história, andaste a conhecer as capitais distritos do norte do país. Fui experimentar todas as Faltou cidades académicas. Faltou Viana do Castelo, Bragança. E Lisboa. E Covilhã. E Viseu e por aí fora, mas não vamos entrar por aqui, não é? Hoje não é uma aula de geografia. Mas, e tu foste à procura, querias esse mestrado não na área da educação, mas nessa parte que estavas a referir, qual era o motivo? O que é que tu vias? Porque nós, em todas as fases da nossa vida, a constatação que eu tenho tido e que tenho é que nós vemos sempre alguma coisa, nós temos sempre um objetivo. Quem diz, eu não sei o que é para fazer amanhã, acho que é um bocado de tretas, todos nós temos o desejo, pelo menos, ou o objetivo, ou a visão de fazer alguma coisa diferente, ou eu estou a fazer este passo, ou mesmo quem não faz nada é porque se calhar tem um objetivo de não fazer nada, não é? Porque há muita gente que não sai do sofá e pronto, e tem aquele objetivo. E o objetivo é não sair do sofá. Portanto, nós temos sempre uma consequência das nossas ações, quer tenhamos consciência ou não. E tu, na altura, tinhas uma visão, tinhas um objetivo, porque senão podias ter parado, nem sequer te fazias, porque tu já tinhas uma visão, disseste, eu não quero ir para aqui porque isto, ou seja, nós às vezes não temos noção do que queremos, mas temos noção do que não queremos, e tu não querias a questão da educação. Por que motivo? Porque nunca me identifiquei com o sistema de ensino que temos aqui. Okay. De todo, nem quando estava a estudar, nem quando estava a olhar de fora para as escolas que nós temos. E educação nunca me atraiu muito, mas depois disto também é muito... Isto é muito subjetivo, porque nós na universidade, na verdade, não aprendemos a fazer a profissão. Não sei se tu concordas com isso, mas... Concordo. A nível prático, nós aprendemos, ou começamos a aprender tudo no estágio. Certo. Não temos outra altura para aprender a fazer. E a minha visão, digamos assim, na questão do ensino superior é muito particular. Eu continuo a achar que quando nós estamos a tirar uma licenciatura, nós devemos aproveitar para aprender a pensar. Sim. Não tanto saber como fazer, mas sim o saber e o aprender a pensar. Porque muitas das vezes as pessoas vão para lá naquela ideia, eu vou aprender a fazer isto, só que hoje em dia, na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, e nós estamos aqui a trabalhar no YouTube, não é? Estamos a trabalhar com o Spotify, e se calhar há 10 anos atrás ninguém trabalhava com o Spotify, e nós temos que aprender a fazer coisas de maneira diferente. Eu não tenho que aprender como fazer, eu não tenho que aprender a como fazer conteúdo, eu tenho que aprender a pensar em como é que eu vou fazer conteúdo de uma forma melhor. E nós temos que ter esta capacidade, esta inteligência, e acho que os miúdos também já vão muito condicionados para a universidade naquela, eu vou sair lá a saber fazer alguma coisa e não a saber pensar. Eu por acaso tive a felicidade de ter um método de ensino em Aveiro, que era com base na PBL, que era Problem Based Learning, que era aprendizagem baseada em problemas, e isso deu-me uma capacidade muito grande, e que eu na altura, lá está, não tinha noção, mas deu-me uma resiliência, digamos assim, mental, de olhar para uma coisa e não ver, como é que eu vou resolver isto? Mas onde é que eu vou encontrar informação para ver isto? E na altura ainda não havia o uso da internet e do Google como existe hoje em dia. Porque se nós tivermos esta capacidade de olhar para as coisas e perceber onde é que eu vou encontrar informação, a quem é que vou perguntar para me ajudar a resolver isto, eu estou muito passos à frente do que aquela pessoa que simplesmente sabe fazer. Eu tenho que ter capacidade para responder às perguntas que aquele desafio me levanta. E estamos a entrar aqui numa área que é da área da PNL, que tu dominas muito melhor do que eu, e já vamos ter a oportunidade de falar de desenvolvimento pessoal, do que é o coaching, do que é a programação neurolinguística, mas tem muito a ver com isto, que é, nós temos que ir para
um curso, nós temos que ir para a universidade, seja ele o curso qual for, e dizer assim, como é que eu vou aprender a pensar de acordo, lá está, com a área que estamos em mãos. E o que falta, e continuo a achar na educação, e tenho muitas discussões com a minha mãe, que é professora, sobre isto, é ensina-se a fazer o como e não ao como chegar lá, que são coisas totalmente diferentes. Dão-te a solução. E é assim, atenção, eu estou a falar do ensino de psicologia há 8, 9 anos atrás. Certo, Ok? certo. Não sei como é que está agora, não sei se não acredito muito que esteja, mas não sei se terá acompanhado os tempos. Não sei se terá acompanhado o progresso que nós precisamos com a internet, etc. Mas há 8, 9 anos atrás é muito decorar. E olha, ainda hoje vi um vídeo do Gary Vee a dizer isto. Um sistema de ensino que é baseado em decorar não vai ensinar nada. Não vai ensinar rigorosamente nada. E eu sinto que em 6 anos de faculdade não aprendi nada de psicologia. A minha discussão Aprendi é... as bases, aprendi os autores, ok, mas não aprendi... Eu estou sempre, sempre a batalhar, eu tenho uma memória um bocado acima da média e facilmente aprendo as coisas, é um facto. Mas estou sempre a batalhar com isto, que é, as pessoas deviam ter tudo que fosse testes, tudo testes de consulta. Porque hoje em dia, uma questão era no tempo do meu avô, que ele tinha que decorar os rios e as serras e os trilhos dos caminhos de ferro, etc. Isso. E tal, porque a informação estava numa sebenta ou estava num livro, era difícil ter acesso às coisas. Hoje em dia nós temos tudo. Num telemóvel como este, nós temos aqui os livros todos que não existia em Portugal há um ano atrás. Há 100 anos atrás. Que eu, porque o vídeo diz exatamente isto. Se eu neste momento posso falar para o meu telemóvel e perguntar, e o que o Gary Vee dizia era isto, se eu posso perguntar quem foi o 19º presidente dos Estados Unidos, porque é que eu tenho que o saber? Claro. Hello Está Siri. acessível. Hello Siri. Está acessível. É isso. Está completamente acessível a informação. E o importante o que é? É ter a capacidade de saber como perguntar ao telemóvel qual é aquela informação. E depois ter capacidade de raciocínio para articular a informação. Agora, saber onde estão as coisas, é importante saber onde estão as coisas, mas eu tenho que decorar isto e aquilo. Não, nós estamos eu digo isto muitas vezes, o nosso cérebro é feito para processar informação, não para armazenar informação. Certo. E nós somos educados para armazenar informação e não para processar. Porque isto o nosso cérebro é como um computador. Se tiveres o disco atolhado de informação, ele não vai processar à velocidade. Obviamente que isto em termos informáticos tem muita coisa que se lhe diga, mas estamos aqui a simplificar o processo. E mesmo em termos de neurociência, estamos a simplificar o processo. Mas é isto. Se nós estamos atolhados de informação, nós não temos capacidade para processar. E nós temos que aprender, sim, estudar, saber onde está a informação, para ter o recurso de ir lá buscá-la, mas termos a capacidade de raciocínio. Isso é o que marca a diferença. E nós estudamos áreas que temos que estar constantemente a estudar. Sim. Se trabalharmos 40 anos, temos que estar 40 anos a estudar. E todas as áreas são assim. Principalmente as áreas da saúde, não é? Mas sim. todas as áreas são assim, mas principalmente as nossas. E o que é hoje já não é. Sim, mas a universidade não te ensina a fazer isso. Aliás, a universidade ensina teorias antigas. Por exemplo, é importante para saber como é que se chegou à teoria atual. Claro. Tudo bem, mas também é preciso o resto. Sem dúvida. Não é? Pronto, isto porque o primeiro ano é muito difícil identificarmos com aquilo que estamos a estudar. E o primeiro ano em Sociologia, por exemplo, não me identifiquei absolutamente nada com aquilo. E para mim, num primeiro ano em que é tudo teoria, é muito difícil me identificar com alguma coisa. E agora cabe-me a mim, antes de fazer a próxima pergunta, é dizer qual era a escolha que eu tinha feito, a tal escolha segura. Isso. Eu tinha na última opção, tinha posto Engenharia Agrónoma, salvo erro, em Miranda do Douro. Olha, batia certo. Salvo erro, em Miranda do Douro. Batia certo. Não, tenho que recordar, mas com a certeza que era isso. Se calhar tinha dado jeito. Pronto, se calhar tinha dado jeito, a vida dá muitas voltas, eu não acredito muito nas coincidências, mas pronto, é para vocês verem como é que as coisas estão. Então, e depois tu foste para Coimbra, e o que é que se passou? Fiz a licenciatura lá, vida académica espetacular em Coimbra, adorei. Sei bem o que é isso. Adorei. E depois lá está, não entrei no mestrado que queria e então pus-me a andar de lá. E vieste para o Porto? E vim para o Porto, sim. Nesta altura já com uma conversa muito séria com os meus pais, já não foi só, olha, quero sair daqui. Já começava a ter mais noção dos custos como a universidade acarretava, e eu no Porto vim para uma privada, ainda por cima. Ok.
Portanto, depois de uma conversa séria com os dois, tomamos a decisão então que eu iria seguir aquilo que queria. E o que é que querias? Queria a área da saúde. Eu tirei mestrado em Psicologia Clínica da Saúde, portanto, a área hospitalar, a área clínica, trabalhar diretamente com as pessoas, para mim era... Se fosse então a seguir a Psicologia até ao fim, era com essa área. Qual era a visão? A visão não era muito clara. A visão era aquilo que estavas a dizer, era mais daquilo que eu não queria. E já que estava em Psicologia, ao menos ia fazer algo que me atraía, que era a parte da clínica, que é... A psicologia é muito romantizada em Portugal. Apesar de ser muito pouco valorizada, isto é muito romantizado, é muito quase livre. Um psicólogo vai ganhar bem, vai só dar consultas, vai trabalhar numa clínica e vai ter o rendimento todo que quer. Isso não existe. E tu depois... Ou se existe, digam, por favor. Pois não sei. Não, atenção, estamos a brincar, mas eu tenho colegas que trabalham nisto e que gostam disto e que ganham bem, mas também trabalham muitas horas. Muitas horas. Para teres noção, quanto eu gostava de psicologia quando tinha 17 anos, na altura em que ia para o 12º ano e que podia escolher algumas das disciplinas, e eu só podia escolher entre duas, que era psicologia ou geometria descritiva. E eu gostava tanto de psicologia que escolhi geometria descritiva. mas quem é que escolhe geometria descritiva? E tinha-me dado muito jeito de ter estudado psicologia, porque depois eu fui para a área da saúde, estudei muito temas ligados com a neurociência e devia ter tido essas bases, mas pronto, na altura não sabia, fiz aquilo que achei que era o mais correto. Pronto, e hoje em dia tenho algumas noções de geometria descritiva, até me safei relativamente bem, mas não é disso que estamos aqui a falar hoje, que é, tu acabaste o mestrado, e vem aí o dói-dói, não é? Que é, vamos aquela chamada para a realidade. Olá Laura, bom dia, agora é que é doer. Como é que foi essa tua transição de acabar a parte académica? Não foi bem acabar. Há ali um ano de transição portanto nós temos a Ordem dos Psicólogos e para fazermos parte temos que fazer um ano de estágio profissional. Portanto, ainda foi um ano de estágio, já a trabalhar, digamos assim, portanto eu já não tinha aulas, mas ainda foi ali uma fase de transição, mas depois houve o problema de arranjar esse estágio profissional, não é? Porque aí as empresas já tinham que pagar. Claro. Foi ali um choque, tive ali uns meses sem fazer nada, mas eu pensei, isto é normal, pronto, arranjar trabalho, toda a gente passa por isto, é o primeiro trabalho, eu não tenho experiência, mas foi complicado. E depois chegar ao mercado de trabalho, ver que as clínicas ou que as instituições não querem pagar e querem trabalho voluntário, mas trabalho bom. Claro. Foi complicado perceber o porquê disto tudo. Que passos é que começaste a dar? Na altura que idade que tinhas? 23, 24 mais ou menos? Quando eu fui trabalhar? Quando foste trabalhar, assim, quando acabaste a parte da universidade? 23, 24, sim. E o que é que começaste a pensar? Olha, nessa altura... Como eu, ao fim de alguns meses, consegui começar a trabalhar e a fazer esse estágio, fiz aqueles estágios pelo IFP, em que eles pagam parte e depois a instituição paga o resto, já sentia trabalho. Já ia trabalhar, já me metia no carro de manhã e ia trabalhar, chegava ao final do dia, já recebia um ordenado ao final do mês, ou no início do mês, como queiram. Para mim já era trabalho. E eu costumo dizer isto muitas vezes quando conto a minha história, que é, eu tive a sorte de conseguir arranjar. Eu tenho colegas meus que nunca conseguiram arranjar esse estágio e por isso não trabalham em psicologia. E depois? Acabou-se o estágio? Acabou-se o estágio e eu fui trabalhar para várias clínicas. Aquele sonho de que eu ia trabalhar num só sítio, ia dar consultas e ia conseguir fazer o meu trabalho ali durante muito tempo, foi completamente por água abaixo. E o que é que foste concluindo nesse processo? Começámos a perceber que não estamos sequer em condições das pessoas conseguirem ter assim consultas de psicologia como nós achamos que acontece na faculdade. Nós na faculdade temos mesmo a ideia que as pessoas recorrem e algumas fazem, mas está muito difícil, não são consultas comparticipadas, as que são demoram a ser pagas, é muito complicado e as clínicas não têm capital para contratar psicólogos, ou muitos psicólogos, os psicólogos que precisam para estar lá. E eu senti isso logo no primeiro e segundo ano. E por isso é que cheguei a um ponto, ao fim de quase 3 anos a trabalhar. Eu lembro-me que na altura trabalhava Felgueiras, Marco,
dava aulas, portanto eu até substituía pessoas a dar aulas de inglês e mesmo assim eu não tinha dinheiro sequer para o combustível do carro. Foram meses muito difíceis e foi aí que eu decidi deixar a psicologia um bocadinho de lado. E foi nessa altura que estavas começaste a tomar a consciência, digamos assim, que tinhas que começar a procurar alternativas, que esse não era o mundo que te iria trazer aquilo que tu começavas, aquilo que sonhaste há 10 anos atrás. E o que é que foste fazer? Eu tinha que procurar algo que me sustentasse a nível financeiro e cheguei aqui a um ponto que pensei mesmo: vou ter que ir para qualquer coisa que pague aquilo que eu quero receber, porque na altura para mim o importante era eu ter um rendimento por mês que tinha naquele primeiro ano de trabalho, que depois nunca mais tive. E então fui parar a um call center. E como é que foi essa experiência? Oh, meu Deus. É tudo aquilo que as pessoas falam? A má imagem que se tem cá fora dos call centers existe mesmo. Eu neste fim de semana disse isto, comentei com o Tiago Campos, nós deixámos lá a nossa alma, a nossa sanidade mental. Foi das piores experiências que tive. O trabalho em si era bom, eu era paga para falar com pessoas, é aquilo que eu faço todos os dias. Claro. Mas tudo o resto, toda a gestão, toda aquela competitividade que nos era incutida logo ao início, o medo de cometermos um erro, lá era, meu Deus, era logo avisado que iríamos ser despedidos. E depois os supervisores que nos tratavam como números e... É assim, a ideia que eu tinha na altura é que eu tinha que aguentar aquilo porque era aquilo que existia e que era aquilo que ia ser sempre assim. Ou seja, na altura a segurança, e tu já usaste essa palavra várias vezes, a segurança era era um ordenado, era aquilo que eu pensava que ia ser a segurança. Era o valor que tu procuravas na altura, não era a questão de teres a segurança, não era o certinho, sobrepunha só. E como é que foi essa mudança? O que é que começou a mudar em ti para tu perceberes que, ok, a segurança é muito importante, Sim. A segurança é muito importante, sim, e ganhar dinheiro é fenomenal. Sim. E é por isso que eu faço o que faço, tu fazes o que fazes, que todos nós fazemos coisas diferentes, porque eu adoro ganhar dinheiro e porque isso também nos dá a segurança, mas a segurança pode ser muito castradora, não é? E às vezes a segurança é uma falsa sensação de segurança. É isso. Porque acho que é mais por aqui, não é? Desmistificando um bocado a coisa. A segurança às vezes nós achamos que fazer a mesma coisa sempre certinho, que nos dá uma segurança, mas acaba por ser quase uma gaiola dourada. Nós vivemos ali num mundo muito seguro, mas estamos a abdicar de bens e valores maiores e que nos definem enquanto seres humanos, e estamos a pô-los de parte em prol de algo que nós achamos que é seguro, mas é um atentado quase à nossa liberdade enquanto espécie, digamos assim. Não temos liberdade nenhuma. E depois eu ainda fui trabalhar, não era um sítio de segunda a sexta-feira das 9 às 5. Ué. Eu tinha horários diferentes todas as semanas e muitas vezes só sabia o horário sexta, sábado anterior, ou seja, mesmo querer combinar alguma coisa nunca podia. Ué. E trabalhar por turnos, não era sempre um horário certo. Eu havia alturas que entrava às 8 da manhã, havia alturas que entrava às 11, às vezes saía às 5 da tarde, outras vezes saía às 8 da noite, em Matosinhos. Eu na altura ainda morava no Marco, fazia a viagem de ida e volta todos os dias, de carro. Portanto, era mesmo aquela sensação de eu tenho segurança, tanto que até gasto dinheiro em viagens todos os dias para ir trabalhar para um sítio que não gosto. Tu pagavas literalmente para trabalhar, para ter a segurança, não é? Literalmente. E abdicavas. E muito. Porque a segurança é um bem, não é um valor poderosíssimo, mas a liberdade não se paga, não é? Porque a segurança pode-se comprar. Sim. A liberdade não se compra, porque a liberdade é tempo. E é flexibilidade e o poder de usar de forma sábia, sim, ou de uma forma que nos agregue o valor. E muitas das vezes aquilo que eu tenho constatado, há pessoas que em prol da segurança abdicam do seu bem maior, que é do seu tempo e da sua liberdade. Foi literalmente o que aconteceu ali. E isso pode ser até execuível, digamos assim, numa fase inicial, quando nós somos ainda mais jovens, que nós todos somos jovens, mas quando somos mais jovens e estamos ali com
com o sangue todo na guerra, é execuí-lo a fazê-lo, mas com o passar do tempo começa a ser um peso e que mói por dentro, não é? E se calhar em prol daquela segurança nós estamos a abdicar, lá está, a liberdade, estamos a abdicar do nosso tempo, estamos a abdicar do nosso bem-estar e da nossa saúde. Aquele trabalho chegou a afetar-me fisicamente. Nos últimos meses, eu fisicamente já notava diferenças em mim, mal-estar em mim, por causa desse trabalho. E era... Para além de já não querer ir trabalhar, de já acordar... Eu felizmente sei o que é acordar e querer ir trabalhar. Felizmente. Porque já fiz coisas que gostava muito e ainda hoje faço. E trabalho muitas mais horas naquilo que gosto sem problema absolutamente nenhum. E naquilo que eu não gosto, trabalhar 1 ou 2 horas para mim mata-me. Porque no início vendem-nos uma ideia de é uma empresa que tu vais ter progressão de carreira. Vais chegar a um ponto que tu vais subir, e vais subir, e vais subir, e nós nem nos apercebemos que nunca ninguém chega ao topo ali. Ninguém. É impossível alguém chegar ao topo de uma empresa tradicional, digamos assim. Damos a cenoura, não é? Metemos a cenoura à frente para vos fazer correr mais. Mas é um bocadinho isso. Nunca chegas à cenoura, não é? Nunca chegas à cenoura. E eu, por exemplo, lá nunca cheguei à cenoura, nem perto da cenoura daquilo que eles me diziam que eu iria ter. Nem perto. É um bocado... É aqui uma figura de estilo, não é? Que é aquilo que nós estamos habituados. Isto aqui dá-me uma cenoura. Mas andas atrás da cenourinha. Dá para um reels bonito isto, não é? Para nós falarmos aqui da cenoura e pormos um burrinho atrás da cenoura. Brasileiro, temos de pensar nesta. Mas a realidade é que a malta nunca come a cenoura. Não é? E depois isto é... E o que é que tu... Tenho aqui uma pergunta para ti, que é... Tu estavas ali metida naquilo, mas não há para... Salvo erro, até foi o Vítor Frankl que num campo de concentração disse que não havia podiam prendê-lo, não podiam prender o pensamento dele. Não sei se foi ele que disse, mas pronto, foi algo do género, que é, nós não podemos prender a nossa capacidade de pensar. Ali prenderam-te, mas, ou seja, prenderam-te ao ponto de nem sequer usares pensagens alternativas? Sim, tu falaste comigo nessa altura e eu não via, achava mesmo que era aquilo que uma pessoa tinha que fazer. Eu tinha colegas, eu tive uma altura, eu vou contar esta situação muito rápido, eu tive uma altura que promoveram-me, portanto eu passei para outra linha, iria ganhar mais. Só quero saber, a história é fixe, essa história que vais contar? É assim, acaba comigo a continuar a então trabalhar lá. Pedir antes de contares a história, tens que pedir à malta para pôr um like. Olha para a câmera assim, ponham. Só porque esta história levou-me a tomar decisões na minha vida, eu acho que merece um like. Vamos embora, agora quero saber a história. Já ativa o sininho. Tem que dar. Só para dar. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Fui promovida, iria ganhar mais, era tipo menos de 100 euros que eu iria ganhar a mais. Que depois, com impostos em cima, acabava por não ser quase nada. Mas eu iria ganhar mais e a minha ideia era, eu vou ganhar mais, eu fui promovida, eu vou para outra linha e na semana em que nós íamos ter formação para estar nessa linha, eu fiquei doente. Mas eu quando fico doente com uma amigdalite é de cair à cama. E é muito difícil eu cair à cama, por isso eu estava mesmo mal nessa semana. E nós tínhamos pessoas que vinham de Cork, da Irlanda, para nos ensinar e tinha que ser naquela semana. Eu não podia simplesmente dizer, eu estou doente nesta semana, porque na minha cabeça havia a possibilidade de eles dizerem, ok, então não vens nesta turma, digamos assim. E então eu fui trabalhar doente essa semana. Imagina, eu trabalhava num call center e eu estava sem voz. Os clientes não me ouviam. E eu tinha mesmo que dizer, olha, eu vou tentar falar o mais alto possível, mas é muito provável que não me consiga ouvir bem. E eu fui trabalhar doente essa semana toda e tive colegas a perguntar-me, como é que tu estás aqui? Tu tens direito a estar em casa doente. E eu dizia, porque esta é a semana de formação. Eu não vou ter formação se não vier nesta semana. Achas que alguém algum dia me agradeceu por eu estar a trabalhar uma semana doente e a levar injeções de penicilina porque não me aguentava já de como estava? Não. E isto aconteceu. E os meus colegas perguntavam, isto no seguimento da tua pergunta, os colegas perguntavam como é que tu aguentas. Na minha cabeça aquilo tinha que ser assim. Porque foi aquilo que me ensinaram, é que nós tínhamos que aguentar um trabalho, mesmo que não seja o trabalho para o qual nós estudamos, nós temos que aguentar um trabalho até nos reformarmos. E fui trabalhar. E acho que foi durante esse período tiveste um momento marcante na tua vida,
Foi mais para a frente um bocadinho. Pronto, e que tu fez ter consciência de que de um momento para o outro tudo muda e é tomar a consciência de que opá, isto aqui é demasiado rápido, não é? É demasiado efêmero para nós andarmos a comer a mesma pescadinha todos os dias e não ver a vida de outra forma. Não sei se na altura eu pensei exatamente assim, Mas hoje fazendo hoje olhando para não essa sei, se decisão... não sei se queres partilhar, porque se calhar há pessoas que podes ajudar alguém com essa tua experiência, infelicidade que aconteceu na tua vida, mas se calhar podes tocar aqui podes ajudar alguém com essa mensagem. Eu numa altura em que iria tentar outra promoção, e aí já era por concurso, não era por convite, portanto eu concorria a um lugar e era chamada para entrevista e depois poderia ou não ser promovida. Recebi a notícia que o meu pai estava no hospital e ele acabou por falecer, e foi nesta altura que eu pensei: este homem trabalhou quase 50 anos. Nós temos noção, nós vivemos, eu tenho 32 anos, eu não sei o que são 50 anos a trabalhar. E ele trabalhou 50 anos, muitas vezes a vender as férias. Eu lembro-me que o meu pai vendia férias e havia anos que não tinha férias. Para depois, com aquela cenourinha de que quando nos reformarmos vamos aproveitar a vida. E ele pediu a reforma em setembro e faleceu em outubro. Portanto, ele não aproveitou a vida dele. Qual é que foi o que é que o ensinamento que tu tiraste dali? E às vezes pode ser assim, não é? E às vezes a malta pode estar a ouvir: André, estás a fazer essa pergunta, pode ser cruel, mas aqui acho que é muito, e a nossa missão, e tu partilhas desta missão que também que eu tenho, é de mostrarmos às outras pessoas que não tem que ser daquela forma. Mostrarmos às outras pessoas que é possível fazer de maneira diferente, que as pessoas devem ousar, pelo menos experimentar. E nós falamos muito de um dos meus lemas, que é: empreender leva à liberdade, empreender gera liberdade, e liberdade é tudo isto que nós estamos a falar e que até então na tua história ainda não houve propriamente. E liberdade é nós não esperarmos também pela reforma, porque ela pode nunca chegar, para termos, não é? Para podermos usufruir da vida. Fica na mão dos outros. E qual é que foi as lições duras, não é, que a vida te deu, que tiveste naqueles momentos? Porque eu sei que esta tua mensagem pode tocar no coração de muita gente. Às vezes pode, se pelo menos ajudar alguém que nos está a ouvir a mudar e a tomar consciência de que já estamos aqui a fazer bom trabalho. É assim, eu admiro muito o meu pai pelos anos todos que trabalhou e pela postura que tinha sempre no trabalho, mesmo às vezes não concordando com patrões, com colegas de trabalho, mesmo às vezes se calhar não lhe apetecendo levantar da cama, ele só faltava mesmo ao trabalho quando, olha, tipo eu, quando está de cama, e mesmo assim às vezes ia trabalhar doente. Mas ver uma pessoa a trabalhar tanto, muitas vezes a ir trabalhar doente, muitas vezes com o patrão a acordá-lo ao telefone em horas que não são horas de se trabalhar, saber que essa pessoa não conseguiu usufruir da vida porque esperou em ter algo que é outra. Isto é muito difícil de explicar, porque nós quando olhamos para a reforma, nós estamos a pôr o nosso futuro na vida nas mãos dos outros. É a imagem que mais me ficou gravada nessa altura, porque, por exemplo, o meu pai que faleceu não teve direito a reforma nenhuma, esse dinheiro não veio para cá. Esse dinheiro ficou lá, todo. Isto, pronto, para quem não sabe, eu só sei porque passei por isto, senão também não sabia. Quando alguém morre e já pediu a reforma, essa reforma só vai ou para os filhos, se eles estiverem a estudar, ou para a viúva. E neste caso o meu pai já era divorciado e eu já não estava a estudar. Já não eras dependente dele, não é? É dinheiro que ficou lá, foi tempo que ficou lá, porque ele deu o tempo todo que tinha. Muitas vezes é muito poderoso, que não é dinheiro, é tempo. É tempo. Não é dinheiro, é tempo. E o dinheiro é tempo. E nós andamos sempre nisto, o dinheiro é tempo. Ele deu o tempo dele, chegava a casa cansado, era aquele tipo de trabalho que muitas vezes até chegava a casa e poderia responder mal, e nem era com a família, era com os chatices do trabalho, e não vale a pena. Depois de ver que as pessoas não conseguem usufruir daquilo que trabalharam, não vale a pena. E aquilo que ele ia receber não era para 50 anos de trabalho também. E o que é que vale a pena? E o que é que te fez tomar
Isso fez-te tomar a consciência, mas tomaste a consciência de De quê? quê? Que passos é que tinhas de dar na tua vida? Tinha que aproveitar agora. É importante trabalharmos, é importante criarmos a nossa segurança, é importante nós termos rendimentos que nos deixem viver a vida que nós queremos. Tudo isto é importante. É importante pagar impostos, é necessário até, não é? Eu gosto de pagar muitos. É isso. É bom sinal, sinal que estás a ganhar bem. São necessários. O nível de vida que nós temos também é devido a esses impostos mas pronto, não era para aí que eu queria ir. Perdi-me na minha resposta. Qual era a tua pergunta? Eu fiz-te a pergunta. Não. O que é que tomaste consciência de que e o que é que vale a pena? Vale a pena aproveitar agora. É aproveitar agora. E o que é que tu estás a fazer para aproveitar agora? O que é que tomaste a consciência de que... O que é que tu fazes para aproveitar agora? Porque há muita gente que diz, eu vou aproveitar agora. E se calhar e continua a fazer o mesmo. E às vezes o aproveitar agora é preciso fazer diferente. E durante algum tempo vai ter que se fazer mais ou menos o mesmo até criarmos essa estabilidade financeira que nós precisamos para aproveitar agora, não é? Também não vou dizer que isto é, olha, de repente vou deixar de trabalhar e vou viver para a Tailândia. Não é assim. É ter noção que nós estamos a vender o nosso tempo e vendemos o tempo que queremos. Claro. Eu tenho o meu trabalho a tempo inteiro, trabalho dito tradicional, 7 horas por dia. Ninguém me paga mais do que 7 horas por dia. Porque é que eu hei de ficar lá mais do que 7 horas por dia? Claro. Não é? E é isto, temos que aproveitar agora. Porque é que eu vou ficar mais do que as horas que me pagam no trabalho? Porque é que eu vou ficar a fazer horas extra? Eu agora saio do trabalho e desligo. E eu antes não era assim. Eu antes ficava a ruminar naquilo que aconteceu. Eu ficava ali a pensar. E isso é tempo que estás a dar ao trabalho. Não estás a aproveitar. E para mim, agora é aproveitar. É sair do trabalho, desligar e fazer aquilo que me vai dar a liberdade que eu quero. E o que é isso? Como é que isso apareceu na tua vida? Porquê é que tu agarraste essa oportunidade de começar a empreender? Que dúvidas é que tu tiveste? Começa a falar que eu vou-te ajudando a... Porque ou seja, tu tomaste a consciência de que tinhas que fazer mais. Certo? Vamos aqui ajudar a quem nos está a ouvir. Ainda não aí. Não. Sim, mas tinhas que fazer alguma coisa diferente. Sim. Ou com o passar do tempo tomaste essa consciência. Eventualmente tomei essa consciência. Claro. Como é que apareceu esta oportunidade de fazer algo diferente? Foi contigo. Apareceste na minha vida... Felizmente, e estou para sempre grata por isso, e mostraste-me que há mesmo outra forma de fazer as coisas. E foi muito difícil de ver isso, porque estava muito... Estás a ver como os animaizinhos que andam assim com palas? Eu estava completamente assim e só via aqueles 50 anos de trabalho à frente. Eu falo muito da questão da alegoria da caverna. Não é? Que pelo menos eu estudei aquilo em filosofia, só no 11º ano, que é... Às vezes nós estamos tão habituados... Já não pensava nisso há muito tempo. Pronto, mas eu também não pensava e há 2 ou 3 meses atrás comecei a refletir sobre isso e lá está, tudo isto é a tal história. Nós o que vamos aprendendo vai haver numa altura que vamos aplicá-lo. E comecei a constatar que na alegoria da caverna as pessoas estavam numa caverna, lá está, só tinham, salvo erro, ali um laibo de luz de uma vela ou algo que entrava lá, não sei especificar. Ou seja, nem tinham consciência dos rostos uns dos outros. E quando um dia os libertaram da caverna, quando as pessoas tiveram a oportunidade de sair da caverna e vir para a luz, assustaram-se, porque também não queriam ver a luz. Foi um bocadinho isso que aconteceu. E o que acontece muitas vezes connosco... não pensava nisso assim. E o que acontece muitas vezes connosco é que às vezes estão-nos a mostrar a luz e nós não queremos ver, porque temos medo. E nós às vezes assusta, não fazemos coisas em frente, porque nós até sabemos que é bom, mas estamos tão conformados àquilo que não ousamos fazer diferente. É como aquela malta que nunca experimenta um restaurante diferente. E até pode ser melhor e mais barato e não experimenta e come sempre igual. Está habituado àquilo. E às vezes o bom, o maravilhoso, assusta-nos. Na altura, quando falaste comigo, eu sabia que tinha que haver alguma alternativa, mas na verdade não sabia. Porque eu pensava, ok, tem que haver uma alternativa a isto, mas o que é que pode ser? Sou eu que vou abrir um negócio? Sou eu que vou gastar 20, 30, 40 mil euros a abrir um negócio? Vou fazer o quê? Vou fazer parceria com alguém, se calhar gastar metade disso e metermos os dois em dívidas? E isto é engraçado que eu já não pensava nisto há muito tempo e eu cheguei a pensar mesmo em abrir algum negócio, mas depois pensava, se eu às vezes não ganho nem para mim, como é que eu vou ganhar para juntar dinheiro para
para abrir um negócio. É impossível. Claro. E tu falaste comigo, pareceu-me bom demais, pareceu-me um bocadinho... Utópico? Não? Sim, porque acabava por todas estas coisas que eu dizia de investimento alto, abrir negócio, começar alguma coisa com alguém que poderia não correr bem, endividar, não sei o quê, tu estavas-me a mostrar algo que não tinha nada disto. Eu era assim, é impossível. Porque todos os negócios têm alguma contrapartida. Claro. E por isso é que foi muito difícil, foi um parto de 9 meses difícil, para começar a acreditar que podia ser possível algo diferente e que não tinha essas consequências todas. Quais eram os receios que tu tens? Porque há muita gente que nos ouve e que está à procura de fazer algo diferente e tem a oportunidade à frente e não avança, não faz, porque tem muitas dúvidas. Qual eram as grandes objeções? Às vezes falamos da questão da objeção. Mas se tivesse que identificar aqui 2 ou 3, quais seriam? Eu tenho que te dizer que tu foste das pessoas mais pacientes que eu conheço na minha vida. Porque eu dei todas as desculpas e mais algumas. E mesmo quando já não havia desculpas, eu inventava qualquer coisa para te dizer. Mas tive... Desculpas a ti mesma, que é engraçado, não é? Sim. Nós damos desculpas a nós próprios, não é? Mas eu achava que estava a dar a ti. Eu enganar-me a mim própria, ela ia dizer-me não. Eu achava e que desculpas é que estavas a ti próprio? Dei tudo. Dei a desculpa do dinheiro, quer dizer, achava que 20 mil euros num negócio era muito, mas depois o valor que me estavas a apresentar, eu não, isto é baixo demais, mas vou dizer que não tenho. Claro. Muitas vezes disse que não tinha. E depois ia viajar, por exemplo. Claro. Aconteceu a dar-te a desculpa do dinheiro, do investimento e depois ir viajar. Normal. Ou não sou capaz. E és muitas capaz? vezes a mim própria. Sou. Mas é isso, é tão óbvio quanto isso. E nós às vezes esquecemos disso, é que nós todos somos capazes. Não sou capaz, não tenho perfil. E tens perfil? Tenho muito perfil. Há 3 anos ouvias-me a dizer isto? Não. Não é como o outro, coitadinho, até tem potencial. Sim. Tinha... Que mais desculpas é que eu te dei? Dei tudo. Dei o facto, a desculpa de não te conhecer bem, apesar de nunca te ter dito isto, era uma das minhas grandes objeções para mim própria. Eu não te conhecia bem. Certo. Nós começámos a falar online. E não havia, engraçado, porque há 3, 4 anos atrás não havia esta facilidade que há hoje, porque mesmo hoje as redes sociais, num ano e tal, 2 anos, evoluíram imenso. Nós fizemos a primeira reunião por Skype. Pois é verdade. E hoje em dia nós já nem usamos o Skype. E é curioso como é que hoje, e mesmo isto da pandemia, eu falo muitas vezes disto, aqui já falei daqui no nosso podcast muitas vezes isso, que é a pandemia veio-nos abrir portas, lá está, a necessidade veio-nos abrir portas de coisas que, por exemplo, essa objeção de não conhecer as pessoas, hoje em dia é fácil. Nós hoje em dia, vocês podem marcar uma reunião comigo, com a Laura, com o Bernardo, nós temos aqui os nossos links, vocês marcam lá, olha, quero falar convosco no Zoom, nem que seja para nos conhecer, é possível fazer isto. E nós estamos como se estivéssemos quase num café. E em 2, 3 anos evoluiu muito, isto lá está, isto é tal inteligência e capacidade de estarmos adaptados e adaptarmos à mudança e à nova realidade. Também não te vou dizer que como isto está agora, que eu começaria logo, claro, porque tinha muitas outras objeções. Mas iria facilitar muito a capacidade que nós temos agora de chegar às pessoas. Iria facilitar muito mais. Por exemplo, o facto de nós fazermos isto e de as pessoas verem que nós somos de carne e osso e que estamos aqui, sim, que temos as nossas dificuldades e as pessoas poderem ter este tipo de conteúdo ajuda muito também a desbloquear muito tipo de objeções que as pessoas possam ter, porque assim, o André existe, a Laura existe, e este tipo, e um dos nossos objetivos de fazer isto é mostrar às pessoas que nós somos reais e que não somos aqui uns extraterrestres. E temos todas as mesmas preocupações. E temos todas as mesmas preocupações, não é? E não somos uns extraterrestres que aparecemos aqui de paraquedas, e agora é tudo um Eldorado. Não, que nós dizemos isto, é nós ter um negócio, empreender, dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu nunca digo aqui, eu digo, empreender dá trabalho, agora dá trabalho, mas é maravilhoso. Dá trabalho, mas dá um tesão para caraças, porque todos os dias é uma aventura, uma boa aventura, mas dá-nos a oportunidade de termos muita coisa. Sim. Não é? E o que é que te fez mesmo dar o passo em frente? Antes de sabermos o que é que tu conquistaste aqui, que já conquistaste muita coisa, o que é que te fez assim, vai com medo e fizeste na mesma? Não foi bem vai com medo. Não foi bem vai com medo. Foi... estava a passar, foi depois da morte do meu pai e estava a passar ali uma fase, eu digo isto muitas vezes e eu não sei se há alguém que se identifica com isto, mas tu sentes-te completamente perdido quando não sabes com quem é que vais,
quando não sabes quem são os teus amigos, quando não pertences a lado nenhum, não tens um trabalho, porque eu na altura estava desempregado. Quando não tens... Estava desempregado? Não, desempreguei-me. Despedi o meu patrão. Quando não temos nada disto, penso, e depois de algumas situações que passei, o que me fez tomar a decisão foi: pior que isto não fica. Foi bater tão no fundo e pensar: tenho que arriscar em alguma coisa, porque pior que isto não fica. Foi isto que me fez tomar a decisão. Eu sei, tu foste do outro extremo, não é? Tu foste do outro extremo, ok. Não quero que ninguém, claro, esteja na situação de estar tão mal que pense que pior não fica, mas foi isso que me fez mesmo andar para a frente, ouvir as tuas palavras e pensar: não pode correr mal a ponto de me deixar pior que o que eu estou. Pior é ficar onde eu estou, não é? Hã? Pior é ficar onde estás, não é? Pior... Olha, foi um bocadinho isso, foi. E ainda este fim de semana ouvi essa frase, que é: o medo de ficar ali foi maior do que o medo de mudar. E eu tenho muito medo de mudar, ainda hoje tenho. Todos temos. Muito medo. Mas o medo de ficar ali, naquela situação, a sentir-me como estava, foi muito maior do que aquilo que poderia acontecer no futuro. E é aí que nós nos mexemos. Tu mudaste e o que é que conquistaste aqui? Qual foi o novo mundo que tu descobriste? Descobri-me a mim própria. Conquistei-me a mim própria. Porque perdi a Laura, se calhar, se é que alguma vez a tive. Conquistei mesmo a pessoa que sou agora. Pronto, eu sei que estás a falar a nível mais material, mas o maior ganho... Não há cá a pergunta é aquilo que tu quiseste dizer. O maior ganho que eu tive, a maior conquista que eu tive aqui foi mesmo tornar-me na pessoa que eu sempre quis ser. E que pessoa é essa? Olha, ainda não completamente a 100%, porque estamos sempre a evoluir, mas muito mais segura do que era há 3 anos atrás. Eu digo 3 anos atrás, que foi quando eu comecei esta caminhada contigo e com tantos outros. Muito mais segura, muito mais assertiva naquilo que quero, muito mais ligada aos meus princípios e não tanto àquilo que os outros pensam. Com muito mais conhecimento. E esta veio-me agora, mas muito mais. Eu antes sabia aquilo que aprendia na faculdade e pouco mais. E o conhecimento liberta-me muito, não é? Dá um poder, não é? E às vezes o conhecimento é não só, lá está. Eu estou a olhar ali para a estante, temos ali muitos livros, está nos livros, está nos cursos, mas está também na quantidade das relações e na qualidade das relações que nós temos. E uma grande constatação que eu tenho tido é que nós, ao empreender, somos quase que forçados, obrigados, no bom sentido, a encontrarmos e a rodear-nos de pessoas que nos agregam valor. Pessoas que nos fazem ser melhor, que nos deixam incomodados, num bom incómodo, e que nos obrigam a que nós saiamos da nossa zona de conforto e a encontrarmos a nossa melhor versão. E no dia-a-dia, no resto, o que parece é que as pessoas deixa de estar, porque se não te mexes muito incomodas. Não incomoda, não dói. E aqui nós somos todos estimulados e nós às vezes temos conversas mais intensas, mais acérrimas, e tocamos onde dói, mas é porque as pessoas se preocupam realmente umas com as outras e se estimulam a que sejam melhores. Isso aí é muito poderoso, não é? Quase que nós termos aqui um processo de mentoria. Sim. Ativo, não é? Temos aqui mentores que todos os dias nos obrigam a que nós façamos o melhor de nós. Nós ontem conversamos, algum dia há 3 anos atrás. Impossível. Eu te ia pedir para tu me dizeres uma coisa que me dói, mas que me dói. Que é pior coisa que tu me podes dizer é isso. Pronto, para contextualizar. Que todos nós somos pessoas de dar desculpas. Todos nós. Em alguma altura da nossa vida nós damos desculpas, a nós próprios principalmente. Paramos, pensamos, eu não vou andar porque eu não sei o que é que está ali à frente, e eu pedi-te a ti para tu me espicaçares quando eu estiver nesses momentos. E há 3 anos atrás, não, que isso dói muito, não me faças isso, não fales para mim assim. E o espicaçar é dar uma tomada de consciência, e a tomada de consciência é de mostrar que todos nós temos um potencial infinito, e a maior mágoa é nós chegarmos à deadline, não é? Ao final da nossa vida, olhar para trás e dizer assim, eu até tinha potencial, mas não fiz nada com ele. Nós este fim de semana, pronto, neste evento em que estive, não querendo revelar muito dos exercícios, mas fizemos algo que me fez ver como é que seria daqui a 5 anos
das duas uma, ou se eu parasse ou se continuasse a fazer aquilo que estou a fazer no momento. E foi uma imagem tão feia. tão feia, André. Chorei a pensar que daqui a 5 anos haveria a possibilidade de estar assim. E é um bocadinho isso, é tudo isso que tu dizes, é consciência, ter a consciência de que só nós é que vamos construir isso. E depende de nós ter essa imagem de mediocridade, que foi aquilo que eu vi, ou de excelência. E depois de ver isso, eu mandei-te mensagem logo. Ainda bem que o fizeste, e nós também temos tido esta tomada de consciência, porque também temos um amigo em comum, podemos chamar um amigo em comum, que é o Dr. Bruno Mendes. Para mim é o meu amigo Bruno, mas ele faz um trabalho para ti aumento. E o Bruno faz um trabalho espetacular no que toca não só à promoção do que é o desenvolvimento pessoal, não só no que toca ao que é o coaching, que é a promoção neurolinguística, mas na promoção daquilo em que nós possamos descobrir o nosso melhor. E isso é algo que é poderoso, não é? E como é que tem sido esta tua jornada? Uma das coisas que nós temos é o nosso Your Mental Gym, em que nós trabalhamos muito desenvolvimento pessoal. Sem sombra de dúvida, ainda esta semana, como eu disse, tive a oportunidade de ir à reitoria da Universidade de Aveiro falar e inconscientemente e conscientemente apliquei muito daquilo que fui aprendendo com o Bruno. E é muito poderoso quando nós temos pessoas que nos ajudam a encontrar algo em nós que nós nem sabíamos que existia, não é? Sim. E é libertador, não é? E estou aqui a olhar para ti, e esta capacidade que nós temos de analisar, não é, a linguagem não verbal, a tua postura mudou logo quando tu começaste a falar estavas a falar deste processo quase aqui da dor, desta tomada de consciência, e depois isto tudo que agora já conheces de ti, que é libertador. E como é que tem sido esta tua jornada? Eu sei que tu és uma apaixonada por tudo isso, bem mais do que eu. E como é que tem sido essa tua jornada? O que é que tens descoberto? Quem é que é a Laura agora? Fala-nos disso. E esse teu sorriso, esse teu morder de lábios é revelador. Eu acho que nunca falei disto assim, até se calhar para o Bruno, acho que nunca lhe disse. Mas o Bruno apareceu na minha vida em outubro de 2020. Portanto, aquele ano que toda a gente diz que foi péssimo, para mim foi dos melhores anos que eu tive, foi 2020. Foi o ano que é verdade. Foi o ano que a minha equipa começou a crescer. Foi o ano que eu não descobri o desenvolvimento pessoal, porque já o fazia contigo e já falámos sobre isso, mas que eu decidi que ia estudar PNL e que decidi que ia começar também nesta área de coaching. E o Bruno aparece-nos a falar num congresso. Eu sem expectativas absolutamente nenhumas de quem era o Bruno Mendes ou do que é que íamos fazer. Era um curso, ok? E ele voltou a trazer uma esperança de eu poder trabalhar em psicologia outra vez. Que a psicologia estava de lado ali desde 2017, para aí. E estava ali de lado, na minha cabeça, até eu poder eu própria abrir uma clínica ou uma instituição ou o que quer que fosse, que eu pudesse fazer o meu trabalho. E o Bruno veio completar aqui esta lacuna da psicologia na minha vida. E depois dele aparecer, ele diz-me uma frase naquele congresso que eu passei o fim de semana todo a pensar naquilo e vim uma pessoa completamente diferente. Por isso eu tenho a sorte, eu gosto muito do Bruno e tenho a sorte de poder chamá-lo meu amigo, e ele ensina-me, tal como tu, ensina-me todos os dias a ser uma pessoa melhor, sem dúvida alguma. Obrigado. Por isso é que eu pus-me logo assim, porque para além de eu gostar muito de ti, de gostar de falar contigo, começámos a falar de desenvolvimento pessoal e depois começámos a falar do Bruno, que é uma pessoa que eu adoro. Certo. E com quem convivo muito, e era aquilo que tu ias dizer há um bocadinho, tu ias dizer, olha, eu a adivinhar. Mas tu falaste Mas quase certeza que ia dizer isso. Que é, nós somos a soma das 5 pessoas com quem mais convivemos. E eu ter um André Oliveira e um Bruno Mendes nessas 5 pessoas fazem de mim Obrigado. Uma pessoa incrível. E é essa tomada de consciência, para já agradecer-te essas tuas palavras, e é sempre um privilégio e uma responsabilidade ser uma dessas 5 pessoas, seja na vida de que pessoa for, e especialmente as pessoas que nos são próximas, das quais eu gosto muito, e tu és uma dessas pessoas, ainda maior a responsabilidade. Mas nós temos que fazer essas escolhas de forma consciente.
Isso é muito, muito importante e a maior parte da malta rodeia-se de pessoas que os puxam para baixo. E nós temos a oportunidade, e é uma oportunidade única, maravilhosa e que tem um impacto gigante na nossa vida, de escolhermos com sapiência, sabiamente, as pessoas que nós deixamos entrar na nossa vida e com as quais nós nos rodeamos mais tempo. E é tempo, e é qualidade. E nós temos que fazer isso. E poder escolher pessoas, tu que me estás a ouvir, podes não ter à tua volta a pessoa espetacular, ou a pessoa que vai transformar a tua vida, ou a pessoa com quem te identificas, mas hoje em dia nós temos essas pessoas à distância de um clique no telemóvel. Sim. Uma conta de Instagram, um canal no YouTube, um livro, e nós podemos ter amigos quase virtuais para a vida e que nos transformam. E temos esse poder de escolher. E as pessoas libertam, dão a mão, ao fim e ao cabo perdem esta oportunidade e trocam por coisas que não agregam valor e queixam-se depois. Deixa-me contar-te uma história, mas esta também, como é que tu dizes? Subscrever? É pá, e até ao sininho. Esta também tem que ter. Eu nunca te contei isto, mas eu já trabalhava contigo, ou na tua companhia, como lhe queiramos chamar, e houve uma altura que eu queixava-me muito. Queixava-me da minha vida, não tinha responsabilidade nenhuma sobre a minha vida. E tu disseste-me, eu nunca te contei isto, tu disseste-me que... Devemos esperar para cortar? Arranca. Tu disseste-me exatamente isso, que somos a soma das 5 pessoas com quem mais convivemos. E eu na minha cabeça pensei, ok, vou fazer a média das 5 pessoas com quem eu mais convivo. E na altura... Eu, na altura, não te incluí nessas 5 pessoas. Não te rias de mim, por favor. Não, estou a rir da tua situação. Tu já sabes qual é a minha. Numerei mesmo de 1 a 10 essas pessoas e fiz uma média e deu-me um valor negativo. E eu aqui pensei, tu tens que fazer alguma coisa pela tua vida. Eu acho que nunca tinha contado isto. Não. Vê tu o impacto que tu tens, tu nem sabes das coisas que me fazes fazer. Mas estava-me a lembrar de um episódio que tivemos contigo, quando estavas a começar, e tu estavas a fazer uma referência a uma determinada pessoa e disse-te assim: esta pessoa suga-te energia. Tu podes gostar muito dessa pessoa, mas tu se continuares a deixar-te, às vezes não é dar um pontapé no rabo às pessoas. Sim. Mas é filtrar a mensagem que elas nos vão passar. Da mesma forma que nós podemos escolher que programa de televisão vemos, não é? E ainda hoje eu cheguei a casa e a minha mãe diz: eu liguei a televisão de manhã, até já fiquei deprimida com isto. Eu nem me falo. Já não vejo televisão. Não vejo. Eu vejo e gosto de quase todos os dias, vejo o telejornal, ponho para trás. Temos de saber filtrar. E que vejo aquilo rápido. E há aquelas notícias que eu nem sequer vejo. É sempre a andar. E vejo aquilo que me interessa. É tudo muito mais mesmo, não é? Não é? E gosto de estar informado. Sim. Mas as informações importantes vêm ter comigo. Agora, no que toca às pessoas da nossa vida, nós não vamos dar um chave a Deus, não é? E já que cá estás, um xalora a toda a gente. Mas nós podemos filtrar aquilo que deixamos que aquela pessoa nos passe. E há pessoas, tivemos essa experiência, foi logo no início, e tu podias nem sequer ter ouvido aquilo que eu te disse. Lembro-te, te conhecíamos pessoalmente há pouco mais de 3, 4 meses. E eu disse-te: faz o que quiseres. Faz o que tu quiseres, mas essa pessoa está-te a sugar. E tu disseste: mas é muito importante, sei que na minha vida. Essa pessoa está-te a sugar energia completamente. E sentia-se isto, disse: olha, essa pessoa deixa ir. Vai, tartaruguinha, vai à tua vida. Deixa ir, porque ela estava a sugar energia. Foi. E às vezes nós não temos consciência que as pessoas que, às vezes, nadar, ter uma pessoa que nos suga energia é uma coisa que nadar em alto mar com uma âncora agarrada aos pés. Vocês vão ao fundo. Eu sempre disse que tu eras bom em metáforas. E tu vais ao fundo. Portanto, é importante. Às vezes mais vale uma boia pequenina, não ter ninguém, do que alguém que nos arrasta para o fundo. Ir nadando. E nós temos às vezes aquelas pessoas que nós damos muito valor e às vezes é importante fazer um filtro, uma limpeza. Mas isto foi um ótimo exercício para fazer. Veio-me assim, olha, eu estava no trabalho, eu lembro perfeitamente deste momento, eu estava no trabalho, era de tarde, e eu peguei num papel e escrevi o nome das 5 pessoas com quem mais convivia nessa altura. E pus de 0 a 10 e algumas pessoas o sentimento era tão negativo que eu dei valor negativo. E no final deu-me um valor negativo. Experimentem fazer isso. Nós agora, felizmente, aceitamos pessoas melhores. Não somos nós que atraímos as pessoas, não é? Nós aceitamos que elas venham para a nossa vida.
Mas a quem sentir que está triste todos os dias, que está chateado todos os dias, que reage mal às situações, pense bem nas 5 pessoas que estão à volta. E no que é que essas pessoas fazem sentir a maior parte do tempo. Faz sentir bem, faz sentir triste, faz sentir irritado. Façam de 0 isto não é nada científico, mas escrevam no papel de 0 a 10 quanto é que essa pessoa vos faz sentir. E vocês vão ver a média das 5 pessoas. E neste momento, a média das 5 pessoas que eu tenho dá-me um valor ali entre o 8 e o 10. Top. Isso é bom. É bom porque estás sempre a beber dessa energia, porque estás sempre ali. Quando acordas, sabes que vais dar tempo de atenção àquilo que te agrega valor, não é? Isto é a mesma coisa que eu tenho, puxando aqui a brasa à minha sardinha da agricultura, não é? Se eu posso escolher que tipo de adubação vou dar a determinada planta, não é? Se vou dar numa amendoeira, se numa amendoeira meto 2 adubos e 3 herbicidas, daqui a meio ano não tenho amendoeira, não é? Exatamente igual. Eu acredito em ti. Não percebi nada de dizer, mas acredito em ti. Momento de jardinagem. Vamos começar a quem gosta de jardinagem. Agora a altura que o Brasileiro vai pôr o banner do patrocinador. Azeite peregrino. Exatamente. Depois mete o logotipo aqui, ao Brasileiro. Bem, isto é importante. É muito importante nós pensarmos nisto e termos esta consciência, porque nos agrega muito valor e é muito importante. E mais uma vez temos aqui um denominador comum de tudo isto, que é o nosso tempo. Certo. Que é escasso. A quem é que damos o nosso tempo? E onde é que tu focas hoje o teu tempo? Para além das pessoas, na escolha das pessoas, em que é que tu estás focada no teu tempo? E falamos muito aqui do Pareto da coisa, não é? O Pareto da coisa. Nós falamos muito da lei de Pareto, que é o 80% do resultado advém de 20% das nossas ações. Tem muito a ver com a gestão inteligente e sábia do nosso tempo. Quais é que são as tarefas que tu reconheces hoje em dia na tua vida que te estão alinhadas com a tua visão de 10 e 20 anos? Já lá vamos, qual é a tua visão? Ainda não dedico o tempo que quero a essas tarefas maiores, digamos assim. Mas para além do meu trabalho tradicional, que é aquilo que me ocupa a maior parte do meu dia, não é? Portanto, acabam por ser 7 horas de trabalho, mais quase 2 horas de viagem para casa e para o trabalho. É essencialmente trabalhar com as pessoas de forma a que elas tenham o caminho mais facilitado do que eu tive, e eu já tive o caminho muito facilitado por ti, de maneira a que seja muito mais fácil para elas conseguirem o que querem. O desenvolvimento pessoal, sem dúvida foi onde eu investi mais tempo nos últimos 5, 6 meses, para aí. Mas acima de tudo, invisto muito tempo em mim. Muito tempo em mim, muito mais. Eu era uma pessoa que me treinava, André, eu agora treino. Portanto, para veres o que eu mudei e o que eu agora invisto em mim, que não tem nada a ver. Sim, isso é bom, e nós temos que ter esta consciência de que nós somos um todo. Nós não somos só a família, não somos só o trabalho, não somos só saúde. Temos que ter as 3 coisas. Só não é? Podemos ser isso também formos nós. Só podemos ser isso somos nós, e só podemos fazer tudo isto e usar e termos resultados se cá estivermos, não é? Se tivermos saúde. Isso é importante, e eu também tenho que ter essa consciência de que eu tenho que dedicar tempo a empreender, mas também empreender a dar-me tempo a cuidar de mim. Isso é muito bom, e cada vez mais tenho tido essa consciência de que ok, vou fazer tudo, vou dar-me melhor, vou trabalhar, e trabalho, às vezes trabalho muito, porque também estou sempre feliz a trabalhar, e às vezes nem noto que estou a trabalhar, não é? Porque nós hoje, eu estou aqui a trabalhar, estamos aqui a trabalhar os 3, e para mim isto não é trabalho. É isso. Não é? E o que é certo é que agrega-se mais valor aqui do que às vezes a trabalhar 8 horas num escritório, num sítio qualquer. Sem dúvida alguma. Eu trabalhando 7 horas no meu trabalho, que é um trabalho rotineiro, portanto não há aqui grande aprendizagem durante o dia. Posso apanhar algumas coisas ao nível de saúde, portanto eu trabalho na área hospitalar, mas nunca aprendo tanto como se calhar 4 horas em casa em formação com as pessoas com quem trabalhamos, por exemplo. E tem-me dado esta consciência que eu tenho que cuidar de mim e ter tempo e poder escolher quando vou treinar, ou poder escolher quando é que vou dar uma caminhada, poder escolher com que amigos vou estar,
não é só a saúde física, também a saúde mental, também é muito importante. Lá está. Aquela que eu disto. perdi durante uns Aquela que tu tempos. perdeste, e é uma das coisas também que nos dá, é nós termos essa consciência, porque durante muito tempo nós andamos de tal forma naquela corrida dos ratos que nós até nos esquecemos de cuidar de nós. Sim. E se nós podemos ter tudo, se nós não cuidarmos de nós, a coisa não anda para a frente. Laura, estamos aqui na reta final, nós não podemos estar aqui até às tantas a falar. Fazíamos um podcast e de 10 horas. brevemente tinha aqui muitos temas para falar contigo, até sobre livros, que eu sei que tu gostas também de ler e tens lido coisas diferentes e a tua análise que fazes àquilo que lês também é interessante. Eu tenho lido, só isso Tu já é tens uma lido, já diferença é grande. bom, ter lido já é bom. E podemos também, brevemente, ficar já aqui o convite, também virmos cá, também escolhemos um livro, também podemos falar sobre ele ou um tema que tu queiras. Mas tenho aqui as últimas duas perguntas que faço a toda a gente. E a primeira é: se pudesses mandar uma mensagem para a Laura de há 20 anos atrás, Há 20 anos atrás. quando tinhas 12 anos, Ok. isso não se diz uma idade de uma senhora, mas eu acabei de dizer. É uma Eu questão estava a de- é uma pensar questão isso, de não ia fazer- dizer nada. É uma questão de fazerem as contas. Mas se tivesses que Ele já mandar, disse. se tivesses de fazer uma mensagem, mandar-lhe uma mensagem, pudesses mandar uma mensagem para a Laura de há 20 anos atrás, o que é que mensagem é que tu lhe darias? Que as coisas vão melhorar muito. Acho que assegurava só a Laura de 12 anos a dizer que não vai ser sempre assim. Ela percebe. Top. E olhando agora para o futuro, o que é que vais dizer, ou o que é que gostavas que a Laura daqui a 10 anos, se pudesses mandar uma mensagem para o futuro, para a Laura daqui a 10 anos, o que é que gostavas que ela lesse? Ui, tanta coisa. Mas Gravado, mas é o que tu quiseres. Daqui a 10 anos podes rever este... qual é o tamanho da mensagem? Olha, primeiro agradecia por todo o trabalho e pelo caminho que eu sei que não vai ser fácil, mas agradecia por todo o trabalho e por não ter que ouvir muitas vezes da boca do André a frase que eu pedi para ele me dizer. E dar-lhe os parabéns por tudo o que conseguiu. E como daqui a quantos anos? A 10. Como daqui a 10 anos vamos estar a fazer este podcast e a Laura vai voltar para trás e dizer vai tudo melhorar, agradecer por essa mensagem também. E podemos dizer palavrões? Não. Pões um pi por cima Não, podemos ver. e a dizer és do caralho. Aqui no Norte isso não é palavrão, estava preocupado. Estavas à espera de quê? Não quero saber. Ficou bom assim, que assim não é preciso pi. Não é preciso pi. É do Norte. Só pessoas do Norte é que vão ouvir. Não, quem dera que não. Muito bem. Laura, muito obrigado por teres Obrigada aqui eu aceito o pelo meu convite e do Bernardo. Foi um privilégio ter-te cá. É bom assistir aqui de perto a toda a tua evolução e certamente vamos estar mais vezes aqui. A quem nos ouviu... As redes sociais. Onde é que as pessoas, se não é o meu sócio, estava perdido, onde é que a malta te pode Isto não encontrar? existia, Nas não redes, existia. onde é que a malta te pode encontrar, Laura? Em casa? Instagram. No Instagram? Isto parecia errado na Onde é casa, que- no carro. Onde é que é o Instagram? Qual é o teu Instagram? Laura_Marques89. Portanto, se não ficaram a saber a minha idade há um bocado, sabem agora. É uma questão de fazer contas. E no Facebook, Laura Marques. Mas essencialmente no Instagram, neste momento. Muito bem. E o meu Instagram, a malta já sabe qual é. Contacto, e-mail também é preciso, não? Podem ver aqui o meu link aqui em baixo, mas é André Oliveira 88. Mais uma vez agradecer ao... Só aí a pergunta. Uma pergunta. Eu fazer uma questão Sim. Pode ser escolha múltipla. com a ajuda do público, não? Se calhar a pergunta que me teria desbloqueado mais facilmente na altura, que era: e se aquilo que tu estás a pensar, que é muito diferente, que é muito rebuscado, que é muito idílico, e se resultar? E se for isso mesmo que tu precisas?
E é com esta mensagem que chegamos ao fim deste episódio do One Million Podcast, um podcast dedicado ao empreendedorismo, empreendedores e pessoas que me viram ousam fazer diferente. Se gostaram aqui da nossa conversa, da nossa mensagem, já sabem, partilhem no mínimo com 10 mil amigos. Se não tiverem 10 mil amigos, partilham com 1000 e nós ficamos todos contentes. Subscrevam o nosso canal, deixem aqui o nosso like para podermos cada vez chegar a mais pessoas e agregar valor, que é a nossa missão é essa. E bem-aja e já sabem, façam o favor de ser felizes, viver esta vida ao máximo, que esta vida são 2 dias e, como diz o nosso amigo Bernardo, o brasileiro, o carnaval são 3. Posso ser uma coisa? Podes dizer o que tu quiseres. Eu até levantei a mão como na escola. Não, eu tenho muito a agradecer-te a ti, André. Obrigado. E eu acho que, eu digo isto todas as semanas, mas eu acho que não digo isto vezes suficientes. Ele às vezes não ouve, porque ele às vezes faz ouvidos marcador. Mas agradecer-te por, às vezes, acreditares mais em mim do que eu algum dia vou acreditar. Por isso eu agradeço, não só pelo convite aqui, mas por estares na minha vida. Estamos juntos. Muito obrigado, malta. Um beijo no vosso coração e vamos em frente. Tudo bom.